amigos que nos acompanham aqui no nosso canal da Casa dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos fazer leituras aqui do Livro dos Espíritos, do capítulo 3. A Gislaine e a Marilda irão conduzir as leituras e os comentários, e eu, Michele, estarei aqui presente durante as preces. Assim, vamos pedir a Deus e a Jesus a proteção nesse momento, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e pedir que a gente possa aproveitar ao máximo esses momentos de reflexão para que a gente possa ter realmente um momento de muito proveito, de muita luz. Que assim seja. Capítulo 3 do Livro dos Espíritos. A criação. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo, e se fosse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Questão 38. Como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz seja e a luz foi. Questão 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria, disseminada pelo espaço. Questão 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Isso é exato, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência, quero dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Questão 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Questão 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Fazendo uma reflexão, a gente vê que desde sempre o homem procura compreender o processo da formação dos mundos. Essa busca é manifestação de nossa essência divina, nos despertando para algo mais do que nós mesmos, dando-nos conta de que a vida, suas dores, alegrias e desafios possuem uma razão que vai além do que podemos explicar. Tamanha a nossa pequenez para assimilar.
Os espíritos superiores esclarecem Kardec sobre a formação dos mundos e diz que se o universo existisse desde sempre, não seria obra de Deus. Os espíritos são taxativos. É fora de dúvida que o universo não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Por mais subjetivo que nos pareça, o universo nem sempre existiu, e assim como nós, foi criado por Deus, de forma simples e direta. Esclarecem que a formação dos mundos se dá pela condensação da matéria disseminada no espaço. Já a duração desse processo, eles dizem que apenas o Criador saberia dizê-lo. Quanto ao desaparecimento dos mundos, os espíritos responderam que Deus renova os mundos como renova os seres vivos, o que nos permite concluir a possibilidade de extinção dos mundos. Já sobre os cometas, embora se identifique ser o começo de condensação da matéria para a formação de um novo mundo, não devemos acreditar que eles influenciam além dos aspectos físicos, alcançando questões morais. Nossas escolhas são resultados da nossa vontade e de nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossas obras. Muita paz a todos. Vamos dar continuidade ao capítulo de número 3 do Livro dos Espíritos, parte 2, que se intitula Formação dos Seres Vivos. Pergunta de número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Resposta. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Pergunta de número 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Resposta. A Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver. Os principais orgânicos reuniram-se, dando o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício de eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Questão de número 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta. Estavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma pluralidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos,
a disposição regular que constitui o cristal, porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos. Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolve a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes, um princípio instante de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor a ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limite às nossas investigações. Questão 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desses fenômenos. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e desperta. Questão 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Questão 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a terra? Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, isto é, desprovidos de realidade. Questão 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Assim, agradecemos esses momentos de reflexão, esses momentos de luz, que com certeza vão permanecer na nossa semana. Que Deus abençoe a cada um que esteve aqui presente, que Deus abençoe a todos os necessitados e que a gente consiga persistir nessa mudança. Ainda estamos caminhando, ainda estamos longe de entendermos
como nós vimos hoje, a plenitude da criação, ou então as leis naturais. Estamos ali ainda nas nossas lutas diárias, mas que a gente possa ter a certeza que estarmos estudando, estarmos interessados na nossa melhoria é muito importante. Então, que a gente possa pedir a Deus e a Jesus, além de agradecer muito, também pedir muita força e muito também entendimento, que a gente consiga sempre persistir nas nossas melhorias, na nossa reforma íntima. Que assim seja.